Oi, queridos alunos do nono ano. Nessa aula de número 24, a gente vai falar um pouco mais de evolução. Eu quero trazer para vocês alguns exemplos aí da biodiversidade, né? Da diversidade biológica, exemplos aí que a gente conhece, e vamos discutir um pouco sobre esses exemplos e ver se a evolução de fato consegue explicar a biodiversidade. Se a evolução consegue realmente explicar os fenômenos biológicos e se realmente a gente pode entender a natureza sob a luz da evolução por seleção natural. Para tanto, vamos lá para o nosso slide. Então, pessoal, você já parou para pensar, já que os seres vivos foram criados para um determinado ambiente, né, como diz o pensamento fixista, como diz o pensamento criacionista, né, que todos os seres vivos foram criados simultaneamente, que todos os seres vivos foram criados ao mesmo tempo e foram criados para aquele ambiente, ou seja, os seres vivos que vivem na Terra foram criados para viver na Terra, os seres vivos que vivem na água foram criados para viver na água, os seres vivos que voam foram criados para voar e eles não mudam, não se transformam desde o momento que eles foram criados para aquele ambiente, até hoje eles são do mesmo jeito, né? Então, por quê? Porque se os seres vivos foram criados todos ao mesmo tempo e criados especificamente para aquele ambiente onde eles vivem, então por que golfinhos e baleias têm pulmões? Veja bem, os golfinhos e as baleias, assim como os tubarões e as arraias, que são peixes cartilaginosos, como os outros diversos peixes ósseos, vivem na água, né? Então, lá na água a gente encontra as baleias, as arraias, que são, como eu falei, os peixes cartilaginosos, mas a gente encontra uma diversidade de peixes ósseos, mas além disso a gente encontra baleias, golfinhos, né? Que são mamíferos aquáticos. Mas se as baleias e os golfinhos estão ali na água, não teria mais sentido que baleias e golfinhos tivessem brânquias, tivessem guelras, como os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos têm? Porque se você vive na água, a forma adequada para respirar na água, para tirar o oxigênio dissolvido na água, é através de brânquias, de guelras. E se os golfinhos e as baleias estão adaptadas para viver na água, quer dizer, foram criadas para viver na água, por que ter pulmões, né? Por que ter pulmões, né? À luz da evolução, a gente tem uma explicação para isso, né? Porque baleias e golfinhos têm um ancestral mamífero também que vivia na terra firme, por isso tinham pulmões e foi para o ambiente aquático, por seleção natural foi adquirindo aqueles formatos para viver na água, que lembra o formato de um peixe, né? Ou ósseo, ou peixe cartilaginoso. Mesma coisa, se os seres vivos foram criados e não mudam, e foram criados justamente para ser o que são, porque as emas e os avestruzes têm asas? Porque o avestruz, aqui a imagem, o avestruz que vive lá na savana africana, portanto, avestruz não existe no Brasil de forma nativa, né? Tem avestruz aqui porque trazem para cá, né? No zoológico e tudo, mas nativo não tem avestruz. Avestruz é nativo do leste da África, né? É nativo da savana. Mas aqui a gente tem a ema, né? Assim como lá na Austrália, lá nos outbacks australianos, a gente tem o emu. Então, o emu, a ema, o avestruz são aves que servem, cuja a vida é no solo, correndo, e eles se deslocam correndo e correm bastante, inclusive. Então eles não voam. A questão é essa, eles não voam. Então, se uma ave que é para correr, que é para se deslocar,
que não voa de forma nenhuma, por que ter asas? Né? Certo que asas pequenininhas, né? Asas assim, quase que atrofiadas. Mas para que tê-las? Para que tê-las? Não faz sentido se as coisas foram criadas, né, para ser o que são, e o avestruz foi criado para correr, a ema foi criada para correr, o emu foi criado para correr. Por que ter asas? Né? Se asa é porque o ancestral dessas aves voavam, né? Então perceba que as coisas ficam às vezes bem mais explicadas, né, à luz da evolução, okay? Porque é a explicação correta, né? Então, seres vivos, se tudo foi criado para ser o que é e perfeitamente para aquele ambiente, por que os seres vivos do passado entraram em extinção? Veja bem, a vida foi criada e todos os seres vivos criados todos ao mesmo tempo, e foram criados para ser o que são no ambiente onde vivem. Então, por que muitos seres vivos do passado entraram em extinção? E a gente sabe muito bem que os seres vivos do passado eram bem diferentes dos seres vivos de hoje, porque os seres vivos, que os fósseis mostram isso para a gente. Os fósseis mostram claramente que a fauna e a flora de milhões e milhões de anos é bem diferente da fauna e da flora de hoje. Por que isso? Por que isso? Porque se tudo foi criado ao mesmo tempo, porque no passado a gente não encontra fósseis dos seres vivos do presente, e porque, né, lá nas escavações a gente não encontra fósseis dos seres vivos do presente, mas sim fósseis de seres vivos diferentes dos seres vivos do presente. Por que isso? E a última indagação que eu quero trazer para vocês, né, é porque quando a gente vai olhar para os fósseis, né, a complexidade dos seres vivos fossilizados, a complexidade desse registro fossilífero, né, vai aumentando a complexidade, né, quando a gente vai chegando em camadas cada vez mais superficiais. Aqui está a superfície, né, e aqui a pessoa vai escavando, né, e vai para estratos cada vez mais profundos, e os estratos cada vez mais profundos são justamente de seres vivos cada vez mais antigos. E quando a gente olha para os fósseis mais antigos, os seres vivos são bem simplesinhos. E conforme a gente vai avançando nos estratos para estratos de seres vivos mais próximos do presente, os seres vivos vão ficando cada vez mais complexos, até surgir os organismos pluricelulares, depois os vertebrados, os mamíferos e assim sucessivamente. Por que isso? Porque se todos os seres vivos não foram criados ao mesmo tempo, porque desde as camadas mais profundas até as camadas mais superficiais, a biodiversidade não é a mesma, porque a biodiversidade vai mudando, inclusive vai ficando cada vez mais complexa conforme a gente vai para camadas mais superficiais, né? Então são indagações que a gente não consegue entender à luz do criacionismo, à luz do fixismo, mas fica muito bem claro para a gente quando a gente traz a luz da evolução por seleção natural para explicar esses fenômenos. Então, galera, eram essas reflexões que eu queria fazer com vocês hoje. Então, até nosso próximo encontro. Tchau!